Bíblia, lá em João capítulo de número 15, nós vamos aprender um pouco sobre as obras da carne e o fruto, né? O fruto do Espírito. João capítulo de número 15, e eu queria começar te convencendo, né? Usada pelo Espírito Santo, né? Para trazer esse convencimento da importância do fruto. Quando foi a última vez que você comeu fruto? Eu pensando, comi ontem, bolo de banana vale? Bolo de banana vale? É fruta, né, gente? Então eu quero mostrar a importância do fruto, né, na palavra de Deus. Primeira coisa, João capítulo 15, nós temos que entender que nós fomos chamados com esse propósito. Do quê? De frutificar. Se eu disser, ei, Grace, André, Brian, vocês vão vir, imagina, estão lá do lado da igreja, eu chamo vocês, ei, vem cá. Vocês vêm esperando o quê? A irmã Dani precisa de alguma coisa. Qual é a missão? Qual é o propósito dela ter me chamado? Então a palavra de Deus diz aqui que nós fomos chamados com este propósito. Olha só, João capítulo 15, versículo aqui de número 16. O próprio Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi. Para que, irmã Dani? E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto faça o quê? Permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então nós fomos chamados não por qualquer um, nós fomos chamados por Jesus. Com qual o propósito? De darmos frutos. E ele fala, eu vos chamei e eu vos nomeei. Guarda isso que nós já vamos entrar nessa parte. Eu vos chamei e eu vos dei um nome. O meu nome. Para quê? Qual o objetivo? Para que vocês, então, frutifiquem. Para que vocês, então, produzam frutos. E esse fruto, pessoal, que Deus ele espera de nós, que nós venhamos gerar, esses frutos, eles não são poucos. Esses frutos, eles não são minguados. Mas Deus espera que nós venhamos frutificar. Mas a palavra de Deus diz assim, não sejam vagarosos na vossa obra. Então, às vezes, a pessoa está lá, produzindo fruto, mas com muita dificuldade gerando aqueles frutos minguados, que demora lá muito tempo. Não, Jesus ele tem urgência. Jesus ele tem pressa de nos usar. Se a gente vai olhar, um exemplo de um filho que deu fruto foi Jesus. É ou não é? O ministério de Jesus, ele durou mais ou menos 3 anos e meio. E Jesus fez pouca coisa ou Jesus fez muita coisa em 3 anos e meio? Jesus fez muita coisa. E se nós olharmos para a palavra de Deus, estamos aqui num culto de jovens, o que a palavra de Deus diz? Ei, jovem, eu te escolhi. Eu vos chamei. Eu vos nomeei. Por que ele nos chamou? Por que ele nos escolheu? O que a palavra de Deus diz? Porque sois fortes. Se uma grande virtude do jovem é ser forte, será que o adversário da nossa alma, que é o diabo, que é o inimigo, ele vai ficar parado? Ele vai ficar de braço cruzado?
deixando o nosso maior potencial, que é a nossa força, sem ser um alvo de ataque? Não. Então nós temos que usar essa força da nossa juventude, da nossa vida, para aproveitar, pessoal, para frutificar, para ter uma frutificação intensa, como foi o ministério de Jesus, como foi o ministério de Pedro, como foi o ministério ali de Paulo. Foram pessoas intensas na caminhada da fé. Então Jesus, ele diz: eu te chamei, eu te nomeei com este propósito, que você frutifique. Mas não pouco não. Olha só o que diz o versículo 8. Diz assim, ó: nisto é glorificado o meu Pai. Quando nós damos muitos frutos. E ele diz: e assim sereis meus, o que, pessoal? Meus discípulos. Então, quando nós estamos frutificando, nós não estamos frutificando para nós mesmos. Nós estamos frutificando para quê? Para a glória de Deus, para o reino de Deus, para que Deus seja louvado e exaltado. Você lembra qual era a bronca de Jesus com os fariseus? Os fariseus, eles tinham um discurso, mas eles não tinham o quê? Atitude. Eles não tinham obras. Eles não tinham frutos condizentes com as palavras dele. O que será que agrada mais a Deus? Eu na igreja dizendo: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou eu demonstrando que eu amo a Deus, servindo ao propósito de ganhar almas, de ampliar o reino de Deus, ampliar o reino dos céus. Você está entendendo, pessoal? Então o Pai, ele recebe a glória, não apenas a glória das nossas palavras, mas a glória, o quê? Das nossas atitudes, dos nossos frutos. E aí, Jesus, ele diz: é desta maneira que vocês são conhecidos como os meus discípulos. Então, o que mostra que nós somos discípulos de Jesus? O que mostra, pessoal, que nós somos discípulos de Jesus? Os nossos frutos. Não o nosso discurso, não as nossas palavras, mas o que mostra que nós somos discípulos de Jesus é as nossas atitudes para com o mundo espiritual, para com Deus, para com o próximo. E se nós formos analisar a importância do frutificar, nós podemos ver isso desde o princípio. Quando Deus criou a árvore, ele criou a árvore com semente para que dê fruto. E se você vai ver, cada árvore frutífera dava segundo a sua espécie. Então a árvore frutifica, os animais, eles frutificam, eles se reproduzem, eles multiplicam. Amém? O ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, Deus abençoou ele para quê? Para ele frutificar, para ele multiplicar, para ele trazer esse crescimento. Então Deus espera isso de nós desde o começo. Desde lá do Gênesis, desde lá do princípio, para nós crescermos e para nós multiplicarmos. Eu estava estudando, até vai ficar de tema de casa, eu estava estudando, pessoal, sobre os frutos e sobre as parábolas de Jesus. Eu encontrei 39 parábolas que Jesus conta. Você que fez a grade, você lembra o que é uma parábola? Parábola é uma história ilustrativa aonde pega-se algo físico, como uma semente, uma árvore, como uma pérola, como uma rede, né?
pega algo físico e traz uma mensagem espiritual. Era uma das maneiras que Jesus usava para pregar, trazer as verdades do reino de Deus. E dessas 39 parábolas que eu encontrei, 8 destas parábolas falam sobre semente, falam sobre fruta, falam sobre árvore, árvore que dava fruto, árvore estéril, e estava lá aquela expectativa para que aquela árvore produzisse. E todas estas parábolas, Jesus ele traz uma mensagem de salvação. Jesus ele traz uma mensagem do reino de Deus. Guardou isso no coração? O que eu pedi para você guardar no coração? Que nós fomos chamados para frutificar. Chega ao ponto de dizer aqui em João 15, que aquele que não dá fruto é cortado e lançado fora. Aquele que dá fruto também é cortado, mas é apenas limpo para que frutifique mais, porque Deus é glorificado na nossa abundante frutificação. Então, guardou isso no coração? Outra coisa que está associada ao fruto é o nome. Guarda isso no coração. Jesus disse, você foi chamado e você foi nomeado com esta missão. Que o quê? Que você frutifique. O nome está associado ao fruto. Por exemplo, uma árvore de maçã ao fruto. Maçã, a árvore se chama como macieira. Porque a maçã está revelando a identidade da árvore. Guardou isso no coração? Tá. Então, o nome está vinculado ao fruto. Que mais que nós estamos vendo? Que o fruto está associado à salvação. Guardou isso? O fruto está associado à salvação. Não é opcional. É questão de salvação. Jesus disse, não está dando fruto, vai ser cortado e vai ser lançado fora, no fogo. Muitas dessas parábolas, a gente vê pessoas se perdendo por falta de fruto. Olha que coisa séria. E a gente vê também os frutos de pessoas salvas. Então, guarda isso no coração. O que nós vamos fazer durante a semana? Vai ter lá na nossa página, no Instagram, vai ter um devocional. Cada dia dessa semana, nós vamos ler uma dessas parábolas, certo? Nós vamos ler uma dessas parábolas e nós vamos ver isso. Qual é a mensagem que Jesus está trazendo através dessa parábola, desse fruto? Qual a expectativa de Deus em relação àquele pedaço de terra, em relação àquela árvore, em relação a nós? Ok? Então, fruto tem a ver com salvação. E aí, falando, pessoal, nessa questão de fruto é questão de salvação, e o nosso pastor falando assim, perde sim. Não é só o diabo que tira, o diabo rouba, mas Deus tira. Quem já ouviu isso do pastor? Eu quero falar com vocês uma parábola aqui. Vamos abrir junto a nossa Bíblia. Aqui no livro de Mateus 21. Mateus, capítulo de número 21. Essa vai ser a primeira parábola que nós vamos ver. Uma parábola que Jesus estava falando ali para os fariseus. Olha que forte. Então você sabe que os fariseus, eles tinham o nome de judeu, de povo de Deus, de nação santa, de nação escolhida. Olha a expectativa que Deus tinha em relação a eles. Tá vendo? Poxa, é deles que viria
e estava diante deles o Salvador. Mas eles olharam para Jesus, eles reconheceram Jesus como Salvador? O que a palavra de Deus diz? Que ele veio para os seus, mas os seus receberam e frutificaram, expandiram para todo mundo. Foi isso? Não. Ele veio para os seus não reconheceram. E além de não reconhecer, rejeitaram ele. Então Jesus ele conta essa parábola pro pessoal ali, e ele fala sobre os lavradores maus. Foi enviado alguns servos, e aí esses servos foram lá trabalhar, esses servos eles foram rejeitados, correram os servos de lá, não deram crédito, não aceitaram, e aqueles servos foram rejeitados. Representa os profetas. Lembra que Jesus falou? Jerusalém, Jerusalém, que matam os profetas. Então, quantos do povo de Deus que mataram homens usados por Deus porque não tiveram por verdadeira a mensagem? Como diz lá em Timóteo, né? Tiveram comichão nas orelhas, não aceitaram a luz, porque a luz reprovavam as obras deles que eram más. E aí, então, esse senhor, né, esse dono de lavoura que representa Deus, ele fala assim, bom, rejeitaram os meus servos, eu vou fazer assim, eu vou mandar o meu filho. Porque eu mandando meu filho, eles vão olhar para o meu filho, imagina, herdeiro de tudo, e vão aceitar, e vão respeitar o meu filho. E aí, então, esse senhor envia o filho. E o que esses homens maus, eles fazem? Eles assassinam o filho. Quem é que estava representando? Representa Jesus. Aquele que estava ali contando a parábola para eles, já sabendo o que aconteceria com ele, Jesus está falando aquela parábola que ele também seria morto pelo próprio povo dele, povo escolhido, povo separado, povo nomeado para dar frutos. E aí nessa situação de Jesus falando dessa situação ruim que seria necessária acontecer, mas como Deus é bom, vai lá e transforma o mal em bem. Nós sabemos que havia propósito na morte de Jesus. Olha a mensagem que Jesus ele tira dessa parábola. Versículo 43, Mateus, depois você pode ler em casa, do 33 ao 46, né? Mas o versículo 43, eu quero me apegar nesta parte aqui. Fala assim, ó, portanto, eu vos digo, olha só, o reino de Deus, verdade espiritual numa parábola, que o reino de Deus vos será o que, pessoal? Tirado. Olha que coisa triste. Aquele povo escolhido, nomeado, Jesus diz, ei, estou falando, o reino de Deus vos será tirado. E se dará a uma nação que dê, o que diz aí, pessoal? Que dê os frutos. Muitas parábolas a gente vê isso. Jesus ele falando, será tirado do infiel e será dado a quem? Ao fiel. Era para vocês. Era para vocês. Mas eu fiquei lá dando chance, esperando fruto. E ele diz, mas vai ser tirado. Vai ser tirado o reino de Deus de vocês e será dado. Olha como é questão de salvação. Para quem que será dado o reino de Deus, o reino dos céus? Para aqueles que para aqueles que frutificam. Olha que coisa séria.
Então, pessoal, a salvação chegou até nós. Diga glória a Deus. Chegou até nós. Tem alguém aqui de origem judia? Tem alguém? Que eu saiba, não. A gente tem tanta mistura, né? Tem tanta mistura, né? Vai saber. Mas a grande maioria de nós, não. Então, nós hoje recebemos essa bênção, essa dádiva. Só que a verdade bíblica continua sendo a mesma. Você acha que se foi tirado deles por falta de fruto, se eu ficar acomodado, sem fazer nada, sem frutificar, será que vai acontecer a mesma coisa diferente? Se eles plantaram melancia e colheram melancia, se eu plantar melancia, eu vou colher o quê? Outra coisa? Se eu andar pelo mesmo caminho, se eu fizer as mesmas coisas, eu vou colher o mesmo fruto. Se eu andar pelo mesmo caminho, eu vou chegar no mesmo lugar. Então, que Deus nos livre dessa religiosidade. Que Deus nos livre dessa cegueira espiritual. De ter nome de servo de Deus, de filho de Deus, de povo de Deus. De ter nome de cristão. Eu sempre digo, né, de preencher lá na escola, de preencher lá uma ficha. Ai, qual a tua religião? Ah, eu sou crente. Ah, eu sou cristão. O que cristão significa, pessoal? Parecido com Cristo. O que vai mostrar se eu sou parecido com Cristo ou não? O que vai mostrar? Os frutos. Os frutos. Os frutos revelam quem eu sirvo. Os frutos revelam quem é o meu Senhor. Amém? Então, guarda isso no coração. Frutificar é revelar em atitudes aquilo que está dentro do teu coração. A tua natureza. Os teus frutos revelam quem você serve. Amém? Deu para entender? Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Então, eu quero mostrar para você aqui, Mateus, volta um pouquinho atrás. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Então, fomos chamados desde o princípio para frutificar. Os frutos que nós produzimos devem ser para a glória de Deus. Como Deus é Deus de abundância, Deus não espera de nós poucos frutos, e sim muitos frutos e frutos permanentes. Fruto é questão de salvação. Os salvos, eles vão produzir frutos dignos do céu. Vão produzir frutos que revelem a natureza daqueles que eles servem. Mateus capítulo de número 7. Mateus capítulo 7. Olha só o que diz aqui. Versículo de número 15. Mateus 7, versículo 15. Uma coisa que quanto mais se aproximar do fim, mais nós vamos ter que cuidar. O que nós vamos ter que cuidar? Cuidar com os falsos profetas.
Irmã Dani, como é que nós sabemos, como é que nós identificamos um falso profeta, uma falsa mensagem? Versículo 15 diz: acautelai-vos, vigia, não sai engolindo qualquer coisa, não sai comendo tudo quanto é comida, aceitando tudo quanto é tipo de gente. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, olha só o que diz, vestidos de que maneira? Como ovelhas. Então vai olhar muitas vezes por um falso profeta, vai olhar para a aparência, tem aparência do quê? De religiosidade. Tem aparência do quê? Tem aparência de santo. Tem aparência do quê? Ah, parece ovelha. Mas será que é? Aí diz assim, ó, mas interiormente, o que diz? São lobos devoradores. Olha que coisa séria. Então a palavra de Deus, pessoal, nos ensina a não andarmos apenas por vista, mas nós andarmos por fé, com comunhão com Deus, com discernimento do Espírito Santo de Deus. O que a palavra de Deus diz? Deus não vê como o homem vê. O que o homem vê? O homem vê apenas a carcaça. O homem vê apenas a aparência. Mas quem conhece, quem sonda os corações? Quem conhece o interior é quem, pessoal? É Deus. Por isso a importância de nós termos uma vida de oração, de nós termos uma vida dependendo do Espírito Santo. Porque às vezes a gente vai olhar, a gente vai achar que é uma coisa, mas o Espírito Santo vai mostrar se é ou não. Isso é muito importante, gente. É muito importante. A gente vê hoje em dia muitos escândalos. A gente vê hoje em dia como é uma modinha. Às vezes na escola da Andre, né? A Andre falando, tinha um guri lá que estava conversando de louvor, de igreja. Tava no meio de umas gurias que iam na igreja, ele tava falando aquele assunto. Aí depois, e a Ana na sala. E aí depois conversando com outro tipo de pessoa, e ele falando palavrão, e ele xingando. Então no meio de um grupo ele tava agindo de uma maneira. No meio de outro grupo ele tava agindo de outra maneira. E se dizia o quê? Crente. E se dizia o quê? Cristão. Mas o que vai dizer se ele é crente ou não, se ele é cristão ou não? É os frutos. É a atitude. Você está entendendo? Então a gente precisa desse discernimento do Espírito Santo para a gente saber o que é e o que não é. O que aceitar e o que reprovar. E até mesmo, não só em questão a vida dos outros, mas também o que é em questão a nossa vida. Será que eu estou botando uma roupinha de ovelha só para ir para o culto? Domingo, tirou a roupinha da ovelha, vestiu a roupinha da ovelha, bora cultuar. Partiu para o culto. Mas o que fez no sábado? Mas o que fez na semana? Qual a roupa que usa na escola? Qual a roupa que usa na academia? Qual a roupa que usa no trabalho? Né? Qual a roupa que usa no meio dos ímpios? Então nós temos que analisar isso, né? Não é bota uma roupa, tira uma roupa, não. É uma essência. É uma essência. É uma natureza. Olha só o que fala aqui, ó.
Como é que Jesus ensina nós a identificarmos? Versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. É como Jesus falasse assim, ó, ei, vai ficar revelado. Vai ficar claro quem é e quem não é pelos frutos. Vai ficar revelado quem é e quem não é pelos frutos. Se eu não me engano, é Atos capítulo 13. Depois eu pesquiso e coloco lá no grupo. Paulo fazendo missões, fazendo viagens missionárias, a igreja crescendo, expandindo. E aí Paulo chega num determinado lugar, Paulo fica ali com o pessoal, e aí o Paulo faz uma pergunta, ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês já leram isso na Bíblia? Ei, vocês já receberam o Espírito Santo? Paulo, um grande homem de Deus, um imitador de Jesus, sim ou não? Ele estava ali, ele viu alguma coisa que ele ficou com uma pulga atrás da orelha e falou assim, ei, vocês sabem o que é Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Imagina se isso acontece com a gente. A Grace lá no escritório, trabalhando, tire uma paciência dela. Já tiraram a tua paciência? Já tiraram a tua paciência? E aí, o pastor passa e fala assim, será que ela tem o Espírito Santo? A irmã Dante, será que ela tem o Espírito Santo? Ei, será que isso é coisa do Espírito Santo? Jesus amado. Imagina que eu vi isso. Já recebeu o Espírito Santo? Você já recebeu o Espírito Santo? Isso foi uma das coisas que me fez ficar na Igreja da Graça. Sabia? Foi uma das coisas que me fez ficar na Igreja da Graça. Eu aceitei Jesus. Eu fui batizada no Espírito Santo. Mas eu batizada no Espírito Santo, eu estava andando na carne. E aí, eu estava querendo ir para uma igreja, acompanhar os meus amigos. E eu gritava com a minha avó. E a minha avó dizia, não grita, o que os vizinhos vão pensar? Mas eu não quero ser hipócrita, tô nem aí com o que os vizinhos vão pensar. Se eu grito, eu vou gritar mesmo. Não vou disfarçar, fingir uma coisa que eu não sou. E eu achava que eu estava certa. E era assim, pessoal. Nada assim, igual ao mundo. Mas é coisa do céu olhar e dizer assim, ei, tu recebeu mesmo o Espírito Santo. O que a palavra de Deus diz? Se eu não me engano, é em Tessalonicenses, não apaga, não abafa. Ei, colocou o Espírito Santo numa camisa de força agora. Tá entendendo? E aí eu lembro que a minha avó teve muita sabedoria, teve pulso firme, e ela falou, tu não vai mais naquela igreja, tu vai comigo na Igreja da Graça. Enquanto morar debaixo do meu tendo dividido não subsiste, nós vamos para a igreja junto, nós vamos cear junto. Depois, quando sair, tu tiver tua casa, tu quiser ter tua igreja, amém. Mas enquanto isso vai ser assim. Pessoal, eu fui para a igreja assim, ó, nos beijos. A irmãzinha, que orava em língua em casa, que cantava louvores, que sentia arrepio e calafrio aqui no culto. Aí o pastor começou a pregar. Obras da carne, frutos do... Só fui fazendo assim, ó. Aí o pastor pregava, eu dava... Sabe aquela subidinha de leve? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Nós temos que ser gratos pelo nosso ministério. O nosso ministério, ele preza pela palavra.
Nosso ministério, ele preza pelo que é certo, pelo que é correto. Nosso ministério, ele preza pelo bom testemunho. Pessoal, os frutos revelam Deus na nossa vida. Eu posso dizer que o fruto do sal é o sabor. Jesus disse, para que serve o sal se o sal não tiver sabor? Para que serve um cristão se não for parecido com Cristo? É falso. É imitação. É do Paraguai. Não é de cima, é de baixo. Você está entendendo, pessoal? Então, Jesus, ele disse, pelos seus frutos os conhecereis. Vai ser revelado pelo fruto. Porventura, colhem-se uvas de espinheiros? Ou figos de abrolhos? Pode um pé de mamão gerar uma maçã? Ah, mas é com M. Não pode. O fruto é denominado pela árvore. Se eu ando no espírito, as obras vão ser as da carne. Se eu sou filho de Deus, o DNA vai ser o do inferno. Você está entendendo? Então, versículo 17, Jesus fala assim: toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa, cheia do Espírito Santo, produzir obras da carne. E diz, e nem a árvore má dar frutos bons, porque toda árvore que não dá bom fruto, olha só Jesus falando, corta-se e lança-se no fogo. Aí Jesus diz, portanto, pelos frutos os, o que diz? Conhecereis. Pelos frutos o conhecerei. Ah, não, é a irritadinha. Ah, é a teimosinha. Ah, é a mentirosinha. Olha só. Tá revelando Deus? Tá revelando Deus, pessoal? Tá revelando o céu? Você lembra quando Moisés ele subia no monte e se encontrava com Deus? Lembra? Quando ele descia, como é que estava o rosto dele? Iluminado. Ele revelava o que? A glória de? Ele revelava a glória de Deus. E conforme ele ia passando na terra, o que ia acontecendo? Ele ia perdendo o brilho. É ou não é? Tanto é que depois ele começou a usar aquele véu, começou a tapar, para o povo não pensar, opa, ele está esvaziando. Moisés era um representante de Deus para o povo de Israel. Quando o povo tinha dúvida e queria consultar Deus, procurava quem? Procurava Moisés. Porque olhando para Moisés, eles aprendiam de Deus. Moisés era um homem que tinha fruto. É ou não é? A Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. Mansidão é fruto do revela Deus. Sim ou não? Revela Deus. Revela o céu. Mas olha que punição severa que Moisés teve. Lembra quando ele não ouviu direito a direção? Deus falou que era para ele bater na rocha, que era para ele pedir, né? A segunda vez era para ele pedir para a rocha da água. E ele bateu. Representava Jesus, que seria ferido uma vez só. E ele ficou brabo, ele bateu. Ele obedeceu?
Ele revelou Deus ali? O que aconteceu? Ele entrou na terra? Ele teve uma punição. Por quê? Porque não era aquela imagem que Deus ia passar naquele momento. Não era aquela imagem que Deus queria passar. Você está entendendo, pessoal? Então nós temos que vigiar. Fruto é questão de natureza. E aí, para nós terminarmos aqui, enquanto você abre a sua Bíblia em João 13, nós podemos falar que frutos, irmão, o que é fruto? Não sou árvore para dar fruto, né? Vamos trazer para o nosso contexto. Frutos são hábitos. Nós temos que ter hábitos da onde, pessoal? Do céu ou da terra? Nós temos que ter hábitos do céu. Hábitos que revelem o céu. Lembra que eu perguntei para você? Quais são os hábitos da tua casa? A Grace e o Brian me falaram, irmã Dani, lá em casa a gente só come pastel. Te contei, André? Lá na casa da Grace e do Brian, cada vez que eles vão comer pastel, o que tu acha que tem que ter no pastel deles? Com o pastel. Eu penso, um pastel com maionese, pastel com ovo, um pastel com ketchup, né? Como é que a gente come pastel em casa, André? Pastel com pastel. Eles comem pastel com comida. Mas não só pastel com comida. Cada vez que eles comem assim, falam, faltou maionese, salada de batata. Eles comem pastel com maionese, com salada de batata. Isso é hábito da casa deles. Não vi em nenhum outro lugar. Nem é o único dos medeiros. Tá, eles têm esse costume. Se eles mudarem de casa, os habitantes que vierem para aquela casa, eles vão comer pastel com salada de batata? Mas é a mesma casa, gente. É a mesma casa. Não vai ter o mesmo hábito? Então, os hábitos de uma casa revelam os seus habitantes. Você está entendendo? Então, quando nós estamos nas trevas, na morte, no pecado, quem é que está reinando? Quem é que está dominando? O diabo. Satanás. Quais são os hábitos? Hábitos da carne, hábitos de morte. E aí tem aquela lista vasta lá em Gálatas 5. Então, as obras da carne estão revelando quem está reinando. Está revelando quem mora naquela casa. E está aparecendo através das atitudes. Deu para entender? Mas quando nós aceitamos a Jesus, Jesus é igual? Pelo contrário, Jesus é totalmente o oposto, para que não haja confusão. Não há confusão, né? Não se parece, é totalmente diferente. Então, quando nós aceitamos a Cristo, os hábitos têm que mudar. Sim ou não? Só que o hábito a gente muda assim, da noite pro dia. Eu acho que eu vou criar lá em casa o hábito de comer pastel com maionese. A cara da Ana, esquisito. Esquisito, não. Mas vamos ter que criar esse hábito agora. O que os estudiosos dizem? Que para criar um hábito, tem que o quê? Tem que fazer quantas vezes aquela mesma coisa para criar aquele hábito? Sim ou não? Então, quando nós mudamos de natureza, pessoal, às vezes não é do dia para a noite que a pessoa vai começar a frutificar. A pessoa era estressada, impaciente, irada.
Vai acordar assim, parece que tomou maracujina. Hã? É assim? A Grace falou no outro Ministério Jovem. É um processo. É um processo. Então, os frutos revelam quem habita no nosso coração. Os frutos revelam quem habita no nosso coração. Você entendeu por que Jesus se preocupa tanto que a gente venha frutificar? Porque através dos frutos, ou nós vamos passar uma boa imagem do céu, ou nós vamos passar uma má imagem. Pode ser passada uma imagem totalmente distorcida. Então, os frutos é uma das maneiras mais lindas que nós podemos pregar. Olha que coisa linda. Pessoal, esse estudo dos frutos vai ser uma pregação de dentro para fora. Esse estudo dos frutos, pessoal, nós vamos aprender a deixar Jesus aparecer através das nossas atitudes, através das nossas decisões. Por isso que é tão importante nós darmos frutos. E por isso que Jesus fala que aquele que frutifica, ele limpa, para que dê mais fruto. E aquele que não dá, o que a palavra de Deus diz? É cortado. Vocês têm visto no YouTube quantos escândalos nos últimos tempos surgiram com grandes igrejas? Você viu, Brian, alguma coisa? Eu posso citar pelo menos 4 igrejas, por último, que teve grandes escândalos. Você viu, André? A igreja eu comentei com ela. E o pessoal está falando, Deus está limpando a igreja. Deus está limpando a igreja. Para que a mensagem seja transmitida de maneira correta. Para que Deus seja conhecido de fato como Ele é. Amém? Para nós terminar aqui, João capítulo 13, versículo de número 35. João 13, 35. Diz assim, ó, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Quando que eu sou conhecida como discípulo? Se vos amardes, né? Uns aos outros. O que amor é, pessoal? Fruto do Espírito. Como é que eu sou conhecido? Como discípulo, como cristão, como parecido com Cristo? Quando eu frutifico. Deu para entender? Amém? Deus abençoe você.